E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende como operar o gráfico de uma forma correta, entendendo o gráfico de uma forma lógica e racional. Muitas pessoas perguntam para mim assim, Cadu, fala de uma estratégia, fala de uma forma, operacional, algo que possa nos ajudar a entender o gráfico e sermos positivos. Você tem que entender que não existe em análise algo que seja assim, eu vou fazer isso, só isso, e a partir disso eu sei o que eu tenho que fazer no gráfico para a vida toda. Não existe esse setup milagroso, não existe essa forma milagrosa. O que existe são técnicas, são conjuntos de técnicas onde você faz a sua entrada de acordo com o conhecimento técnico que você tem. E aí esse conhecimento técnico te leva a alcançar patamares onde você sabe o que o gráfico está fazendo, entende o que o gráfico está fazendo e acaba operando da forma correta. Utilizando essa estratégia, que se você assim chama, da melhor forma de operar o gráfico, que é justamente juntar todo esse contexto, todas essas regras para poder operar. Estou fazendo a minha entradinha aqui, agora que eu vi que eu não mudei o valor, tá lá, ó, entrada perfeita, vi padrão aqui, eu não mudei o valor, eu estava operando aqui, fiz algumas operações antes, e quando eu opero sem estar dando aula, eu opero um pouquinho com a mão mais alta, e eu esqueci de mudar aqui o valor, então eu estou operando como se eu estivesse operando para mim mesmo aqui, sem estar no momento aula, porque quando eu estou no momento aula, eu estou conversando, eu preciso ter mais foco, eu baixo a mão um pouco para poder operar. E eu esqueci de mudar ali, né? Mas tudo bem, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é você entender que diante do gráfico, se você não tiver essa técnica, se você não tiver essa estratégia de análise do gráfico, se você não tiver essa estratégia de realmente como operar o gráfico, você acaba sendo sucumbido pelo mercado. Se você não se controla ou você não tem o controle daquilo que você está fazendo, você acaba sendo dominado. Sendo dominado, você vai repetidamente fazer coisas erradas no gráfico. É por isso, gente, que eu deixo aquele book, eu deixo esse book aqui ó, inteiramente grátis, onde eu deixo aqui várias formas de entrada, várias formas onde você pode aplicar padrão de vela como entrada. Eu sempre falo isso para vocês que é muito importante. Você pode chegar aqui ó, no meu canal do YouTube. Quando você vem aqui no YouTube, ó, no meu canal, você chega aqui, você vai ver no canto superior direito o link de aquisição do treinamento. Você vê aqui o meu Instagram para você seguir e tirar dúvidas comigo. Você vê aqui meu WhatsApp para tirar dúvidas, caso você tenha. E aqui você vê o meu canal do Telegram. Abaixo de todas as aulas também os links estão aí, assim como para você ser meu aluno. E o que você faz quando entrar no canal do Telegram? Você vai lá no canal do Telegram, você vai clicar aqui, ó, vai aparecer essa imagem desse book. Você vai clicar em cima, vai aparecer dois links para você fazer o download. Aí você escolhe. Aqui você vai ver resultados de alunos, ó, como o Anderson batendo meta, né? O Anderson não tá aí, tá 15 dias no treinamento, depois de 2 anos apanhando do mercado, agora ele tá batendo meta todo dia. Ele pode testificar isso para vocês. Aqui é o Roberto, batendo meta, 4-1. Aqui é o Helder, 645 de lucro. Depois ele mandou mais um recado de voz para mim, falando que já tinha batido um salário mínimo. Aqui é o Jefferson operando pelo celular em OTC, ó, 5-1. Meta linda. Aqui é o mesmo Jefferson durante o dia operando pelo computador, batendo meta novamente, ó. Um Hunter em ação chega a ser mágico, o mercado depois de que se passa a entender o contexto gráfico. É isso aí, Jefferson. Essa é a melhor estratégia. Aqui o Rosivaldo, ó, o histórico aqui tá bonito, hein, professor? Excelente, o Rosivaldo também é aluno aí, não tá nem 20 dias no treinamento, dá uma olhada. Um loss só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 1. Aqui eu subo as aulas do YouTube,
Michel aqui na hora do almoço fazendo uma sessão, Lorena aqui, ó, batendo meta, fechando positivaça, Abel e assim por diante, ó. O Ionildo, ó, batendo meta, ó, mestre, agora é valendo, ó, tá vendo? Continha real, ó, batendo meta. Então você vê aqui o Michel novamente, a outra sessão batendo meta, o Gleidson. Bom dia, Cadu, minha segunda semana no trade, ó, é a segunda semana que ele tá no treinamento, segunda semana no trade. 3 dias consecutivos sem loss e batendo meta 3-0. Para mim hoje, ontem foi 2-0, sexta foi 2-0 também. Ainda não terminei por aqui, mas vou estudar mais. Ele nem terminou o treinamento ainda. Nessas 2 semanas que ele está no treinamento, ele está batendo meta. Normal. É normal. Por que que é normal? Aqui o Jair, ó, uma entrada batendo meta. Por que que é normal? O Rivanildo, o José ó, batendo meta, ó, mais um dia positivo e meta batida. Aqui o Assir, ó, 7-3 e assim por diante. Por que que é normal bater meta? Por que que é normal sair positivo? Porque eles sabem o que fazer no gráfico. Como essa entrada aqui, ó. Olha que entrada perfeita. Então tem alguma dúvida? Me segue lá também no Instagram. Ó. Você pode seguir no Instagram. Esse é o meu nome de usuário. Só existe Cadu Rinaldi um só na vida, tá? Cuidado com falsos perfis aí. Mensagens, quer mandar um direct? Aqui tem um link de aquisição, o checkout, além do meu WhatsApp, caso você queira tirar dúvida. Lembrando que ainda está com 60% de desconto o treinamento, você pode acessar qualquer hora do dia ou da noite, 24 horas por dia é o acesso, tá bom? Por que que o Cadu faz uma entrada dessa e o preço continua caindo? Ó? Porque é o poder do conhecimento e do entendimento. A estratégia perfeita para operar opções binárias, mesmo começando do zero, mesmo começando com pouco volume financeiro, com pouco dinheiro, é você colocar a análise gráfica a seu favor. Por quê? Porque a análise gráfica vai trazer para você um conhecimento técnico que nada te entrega, nada, é só análise gráfica. Vamos para um outro ativo aqui, ó. Opções, EURUSD, né? Primeiro aqui que eu estava operando, EURUGBP. Só que eu vou baixar aqui, vou voltar ao valor normal que eu opero nas aulas. Não vou fazer, vou voltar à disciplina e seguir o plano. Depois eu tenho que fazer alguns cálculos e já está na hora de eu subir os valores que eu trabalho aqui com vocês, mas por enquanto este é o valor que eu trabalho, então este é o valor que eu trabalharei. Deixa eu dar uma olhada no gráfico fazendo movimento. Ele tem dois lugares de correção. Ou ele pode corrigir nessa regiãozinha aqui, ou ele pode corrigir nessa regiãozinha aqui. Essa regiãozinha que eu falo, né, regiãozinha, essa região aqui, ela é mais importante que essa região aqui, ó, para se fazer uma venda. Cadu, por que que essa região aqui de cima ela é mais importante que essa região de baixo para fazer uma venda? Simples, porque se eu vender aqui em cima, eu estou vendendo mais caro. Qual é a lógica de você ganhar dinheiro vendendo? Vender caro. Então, essa região aqui embaixo seria uma boa para venda? Para quem chegou aqui, ó, nessa primeira região aqui e fez a venda, foi uma boa. Porque ele conseguiu fazer a sua venda, conseguiu vender, conseguiu fazer com que houvesse uma desvalorização aqui no movimento da tendência. Porém, quando eu analiso, essa região aqui é a melhor região para fazer venda entre essas duas, e essa outra região aqui em cima é melhor ainda que essa região. Por quê? Pelo simples fato de aqui em cima eu vender mais caro. Quanto mais caro eu vendo, melhor é o movimento. Quanto mais barato eu compro, melhor é o movimento. Conseguiram entender? Isso é uma lógica do mercado. O que significa o nome trader? O nome trader significa comerciante. Você é um comerciante de ativos. Como é que um comerciante comercializa seus ativos? Ele comercializa seus ativos vendendo caro e comprando barato. Ó, o preço está brigando aqui nessa região, ó. Ele está formando padrões ali, regiões. Se ele chegar nessa linha ou nessa região um pouco mais acima aqui, é uma região muito boa para se fazer venda, mas ele está brigando aqui, ó. Ele está brigando,
não demonstra que vai chegar lá. O que eu vou fazer? Vou fechar o ativo, vou procurar outro ativo. Ó, já fez a correção, tá? Não foi na região que eu queria, sem problemas. Estou aqui positivaço, né? Fiz aquela entrada com valor mais alto, esqueci de fazer a mudança ali dos valores. Ó, pelo jeito o gráfico inteirinho tá desse jeito, né? Tá no momento aqui de falta de liquidez no ativo, nos ativos, ó, o gráfico chegou nessa região. É a mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa aqui. Se eu tô aqui é uma região de venda, né? Aqui é uma região de venda. Quando eu chego aqui, qual a melhor região para vender? Essa região acima ou essa região aqui onde o ativo está trabalhando? A melhor região para se fazer uma venda é a região de cima. Depois tem outra região aqui, ó, que é essa região aqui no meio do caminho. Então, existem regiões que eu possa pensar em comprar ou vender. Essa técnica ou essa estratégia trazida pela análise gráfica vai fazer com que você entenda que o ativo, para ser vendido, ele precisa estar caro. Para ele ser comprado, ele precisa estar barato. É uma lógica normal do mercado. Quando você vai no mercado, um saco de arroz está custando R$20, você fala assim, tá um pouco caro. Eu não vou comprar não. Por quê? Porque está caro. Passa 15 dias, você vai no supermercado, o saco de arroz de 20 está por R$15,60. Você fala, opa, semana passada estava 20, agora está 15,60. O que eu vou fazer? Eu vou comprar, porque agora o preço está barato. Né? E o supermercado, ele como ativo financeiro, ele faz o quê? Ele vende, porque a ideia dele é justamente fazer a venda, fazer a imposição da venda. Ó, fiz uma venda nessa região aqui, ó, acreditando o quê? Que essa região aqui, por ele ter ido buscar com pavio essa região no meio, ele realmente vai querer fazer aqui o quê? Uma pequena correção naquela região. O gráfico nesse momento ele está bem assim, com movimentos curtos, com movimentos com fraqueza, mostrando uma instabilidade de movimentação. Então a gente acaba começando a fazer o quê? Analisando mais, procurando um ponto correto de entrada para a gente fazer a nossa análise. Cadu, você fez algumas marcações aqui, mostrou para nós. Como o preço já está aqui com valor alto, numa região aqui em cima, ó, ele está indo buscar novamente a região que eu falei para você, ó. Ó, tô indo tomar o loss aqui, ó. Tá indo buscar lá. Opa, que maravilha. Agora eu pego ele com juros e correções monetárias, ó. O USD foi lá em cima? Foi. Vou pegar aqui que já tá bom, ó. Tomei o loss, bonitão. Já tinha avisado vocês, ó. Por que eu entrei aqui? Eu entrei aqui só por causa deste candle de ignição de tendência de baixa. Porém, eu sempre falo para você, candle sozinho não tem entrada. E o que aconteceu? Eu não esperei o gráfico fazer justamente a movimentação de busca da região. Tomei o loss, né? Uma entrada antes da hora, aquela ansiedade de querer fazer o movimento. Não tem problema, ó. Agora eu esperei o gráfico chegar na região. Quando ele faz o movimento da região, agora sim ele chegou no movimento onde ele está sobrecomprado, numa região muito mais clara para eu fazer a compra, e estou fazendo minha entrada. Entradinha perfeita aqui na região. Fazendo aqui duas taxas novamente. Então, praticamente aqui, ó, tá lá, fechamento da região. Olha o que eu falo para você. Foi esses dias que eu falei sobre candle para você? Foi esses dias que eu trabalhei sobre candle para você e eu falei do pin bar, né? Falei do pin bar. Eu ensino vocês e o Cadu mesmo caiu no erro do pin bar. Por quê? Porque ele fez um padrão de candle em região de ignição de tendência de baixa, porém, o que tem de errado aqui para eu fazer a entrada? Eu não estou com o contexto fechado, mas o que o Cadu fez, eu mesmo assim acreditei, não foi aqui que eu fiz a entrada, foi aqui, né? Nesse outro gráfico. Mesmo assim eu acreditei, e o que aconteceu? Eu tomei o loss. Esse aqui é o pin bar que vocês tomam loss direto. Por quê? Porque a região de briga de preço, ó, eu estou contra uma tendência e as regiões não estão definidas. Não estão definidas. A partir do momento que aí o preço
chega numa região onde o preço fica mais caro, aí eu vendo. Eu te pergunto, é melhor eu vender o preço nessa região de 136.965 ou é o melhor eu vender o preço na região de 136.990? Onde é melhor? Eu tenho que vender caro, não é? Então é óbvio que aqui eu tenho que vender e não vender aqui. Se eu tenho região de contexto, eu preciso esperar o quê? Eu preciso esperar o contexto se formar e se fechar, como aconteceu aqui. Aí eu fui lá então e fiz a minha entrada com 2 taxas, né? Aqui uma entrada, 2 a 1, e mais uma entrada aqui, é que essa entrada aqui eu fiz com o valor que eu estava operando antes, né? Então praticamente aí 3 a 1, com taxas altas, né? Fazendo hoje, batendo aqui com taxas altas. Então a melhor estratégia para você operar, mesmo estando começando do zero, é você utilizar a análise gráfica a seu favor. Ela vai te ensinar esses caminhos do gráfico. Quer ver? Vamos abrir um outro ativo aqui, vamos ver o que nós podemos ver, o SJPY, EuroJPY, vamos ver se tem alguma coisa aqui. EuroJPY, novamente, o que eu estou falando para você, regiões, eu tenho 2 regiões aqui. Eu tenho essa região aqui, Cadu, é uma boa região que eu posso operar? É uma boa região, só que eu tenho próximo a ela essa outra região. Eu tenho 2 regiões aqui que eu posso operar. Eu tenho 2 regiões que eu posso fazer uma venda. Eu tenho 2 regiões que eu posso trabalhar o ativo ali. O que me impede de fazer uma venda ou uma compra? Geralmente, gente, é sempre a questão do vender caro e comprar barato. Você entendeu? Vender caro e comprar barato. Sempre pensa, Cadu entrou aqui, nessa primeira região. Cadu, será que essa região que você está vendendo aqui é a região mais cara para se vender? Pensa comigo. Será que tem outra oportunidade de eu vender mais caro aqui? Inclusive, eu vou entrar com mais 2 taxas, porque eu estou vendo que ele vai segurar ali na região. Aí é o feeling de operador. O que é isso, feeling de operador? Quanto tempo você tem de análise gráfica, qual é a habilidade que você tem, qual é o conhecimento técnico que você tem, que vai te levar a entender o movimento gráfico, que vai te entender a levar o contexto gráfico para que você olhe para o gráfico e fale assim, olha, pelo desenho do gráfico, pela estratégia que eu utilizo, pela análise que eu fiz, ali é uma região ótima para eu fazer uma venda ou uma compra. Tá lá, preço brigou, e ele continuou aqui na região. Eu entrei com 3 taxas, ele só computou 2, uma não computou, então 2 menos uma entrada positiva. Então, conforme você vai entendendo essa dinâmica da técnica da análise gráfica, você vai entendendo que você tem aqui um ponto de fazer uma correção, você tem um ponto ali de fazer uma correção, você tem outro ponto de fazer a correção. Então, eu tenho 3 pontos aqui para correção. Essa estratégia, gente, de você operar suporte e resistência, mesmo começando do zero, com pouco dinheiro, é a melhor forma de você entender a análise gráfica e saber como operar. Eu tenho 3 regiões aqui, Eu tenho 3 regiões aqui. Tecnicamente, essa região, vamos dar números aqui para ficar mais claro para você. Essa região aqui, para você entender, tá? Essa região aqui custa 35, essa região custa aqui 23 e essa região custa 12, tá? O Cadu fez a venda na região de 12. Eu vendi a 12, vamos supor, a 12 reais, para você entender essa dinâmica da compra e venda. Aí eu te digo, o que você prefere? Você prefere vender a 12 reais? Você prefere vender a 23 reais? Ou você prefere vender a 35 reais? Ah, Cadu, eu prefiro vender o ativo, comercializar o ativo, negociar o ativo a 35 reais. Poxa, então espera o preço chegar lá. Cadu, mas e se o preço ele continuar subindo aqui e ele só chegar perto do 23 e depois cair e eu não conseguir fazer a venda? Você perde a oportunidade, mas não perde o trade. Então essa estratégia de você entender o ativo caro ou barato no gráfico, ela tem a ver com a análise gráfica, só que você aprende isso de uma forma tão simples, tão clara,
dentro de um movimento lógico do gráfico, porque você vai saber a hora exata de vender barato ou caro com segurança. Você vai saber a hora de comprar barato ou comprar caro, mesmo que você assim faça, mas com segurança. Essa entrada minha aqui que eu fiz a venda nessa região é uma boa região. Não é a melhor, porque eu estou vendendo barato. Porém, contudo, todavia, eu sei dos riscos, eu entendo o movimento, eu sei do contexto do gráfico, eu faço a leitura do gráfico, essa leitura de gráfico, para eu entender e aplicar a estratégia das técnicas que a análise gráfica me ensina. Então entenda isso. Melhor estratégia para opções binárias iniciantes, começando do zero, é você compreender o gráfico, onde estão os preços caros, os preços baratos, tem o contexto da análise gráfica que se movimenta no gráfico, mostrando para você os pontos de interesse, onde você deve comprar, onde você deve vender, e onde você vai ter mais segurança para fazer isso. O dia que você começar a ver o gráfico com cifras dessa forma, entendendo a movimentação, para aplicar o price action, para aplicar o padrão de vela, porque você sabe ler o gráfico e você sabe interpretar o gráfico. Aí você vai entender qual é o ponto ideal para você fazer uma venda, para você fazer uma compra. Essa dinâmica, essa leitura que eu estou fazendo para você aqui, está dentro das movimentações do gráfico. Olha só que interessante. Você podia falar assim, Cadu, eu vou esperar o preço então chegar num valor mais alto. Eu não esperei. E vou dizer o porquê. Porque o preço está dentro desse canal aqui, ó. Dentro desse canal. Por que eu entrei ali? Porque eu já imaginei que o preço não teria força para fazer um falso rompimento, ou para romper aquela região, ou para depois ir buscar, para voltar aqui no movimento. Então aquela primeira região que era para vender barato, eu achei que seria mais interessante. Por isso que eu acabei vendendo até com 3 taxas. Cadu, mas aqui era melhor, aqui em cima era. Mas como eu fiz a minha atitude aqui, eu já entendi que aqui eu poderia fazer uma venda. E dá uma olhada, o preço continuou caindo. Então, isso, gente, é uma habilidade que você adquire aplicando as técnicas da análise gráfica e aplicando essa estratégia, assim, para você dizer, da análise gráfica. A única coisa que aconteceu aqui é que eu acabei entrando com uma taxa aqui que me jogou aqui embaixo, né? Eu entrei aqui no fechamento, ela me jogou aqui embaixo, aí depois entrei com mais 2 taxas mais acima, quando ela foi buscar um pouquinho mais acima, mas essa é a região de venda. Você entendeu, né? Você entendeu? Eu vou desenhar de novo aqui para você, ó. Vamos supor que aqui tem uma região. Vamos supor que tem, não, tem uma região. Aqui tem uma região, ó. Tem a região mais barata, tem a região mais cara e tem as regiões mais caras lá em cima. Se eu vou vender, quanto mais caro eu vendo, melhor é. Quanto mais barato eu compro, melhor é. Essa é uma estratégia de dinâmica tão simples e que funciona, que se você entender, dentro de uma lógica e movimentação da razão, é claro, estudando análise gráfica, se aprofundando, por isso que quem vem para o treinamento, gente, tem gente aí com 2, 3 anos de mercado só apanhando, tem gente que já fez 8 cursos para aprender e não aprendeu. Sabe o que está acontecendo agora? Tá batendo meta todo dia. Modéstia à parte, eu tenho uma certa didática para ensinar. Eu consigo transmitir através de analogias e exemplos práticos de uma forma simples o que você deve fazer no gráfico. Aprendendo as técnicas ou essa estratégia de como operar, né, ou como analisar o gráfico, você, por habilidade pessoal, por muito treino e conhecimento técnico, você é capaz de fazer as suas entradas e, por mérito, fazer o seu caminho e seguir a sua jornada aí dentro dessa profissão, se é isso que você busca e se é isso que você quer. Então o Cadu fez uma entradinha aqui de R$45, ó. Outra entradinha aqui com 2 taxas, né, mais de $108. Aqui foi aquele loss, né, no pin bar que eu mostrei para vocês. É bom isso acontecer porque às vezes a gente fala, vocês não acreditam, tá lá um pin bar. E essa outra entrada aqui, que na verdade foi uma mão cheia, né, que eu estava operando antes, mas se a gente for dividir aqui nas taxas, né, porque aqui 2 taxas deu 108, aqui deu 100, foi praticamente como se fosse 2 taxas, então seriam 5-1 ou por entrada 4-1. Altamente lucrativo, com entendimento claro daquilo que o gráfico está fazendo. Você pode também, mesmo com pouco recurso financeiro para começar a operar, ser consistente e ser lucrativo.
melhor estratégia para você operar opções binárias para iniciante, começando do zero, é você entender a análise gráfica. Ela é capaz de te orientar nas melhores oportunidades no gráfico, entender como operar, entender como analisar o gráfico de forma correta, nos pontos de interesse, operando suporte e resistência da melhor maneira possível, ou tendência, caso seja aquilo que o gráfico está fazendo, aplicando um padrão de vela correto, sabendo como utilizar o Price Action de forma correta, tá bom? Eu espero que eu tenha deixado o recado aqui. Vem para o treinamento, você que quer realmente acelerar os seus conhecimentos e parar de perder, eu te espero aqui do outro lado. O seu acesso é vitalício, custa aí menos que um lanche por mês, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, tá bom? E as aulas aqui no YouTube eu subo todos os dias, super dicas todos os dias aqui no YouTube, às 18 horas e 15 minutos. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!